bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do podcast Eixos Tech, o podcast de divulgação científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campos Passos. Este podcast agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pelo apoio para essa iniciativa. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao episódio de hoje. Eu sou o professor Irã Nonato e no episódio de hoje vamos estar recebendo o professor João Paulo de Toledo Gomes. Ele é professor do Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Passos. O professor João é doutorando em Tecnologia Ambiental e mestre em Tecnologia Ambiental pela Universidade de Ribeirão Preto. Especialista em redes de computadores, possui MBA em Gestão de TI e complementação pedagógica em matemática. É graduado em Ciência da Computação. Desde 2012, atua como professor efetivo, onde também exerceu a função de coordenador de curso, técnico, coordenador de pesquisa e extensão, diretor-geral e coordenador do Espaço Maker. Em suas atividades de interesse, inclui redes de computadores, hardware, automação, robótica e IoT, com ênfase em soluções ambientais. No episódio de hoje, falaremos sobre IoT, também conhecida como Internet das Coisas, o que é, aplicações e perspectivas para o futuro da área. Professor João, muito obrigado pela sua presença no episódio de hoje. Vamos trazer um assunto que é muito interessante para toda a comunidade científica, um assunto que muitas pessoas se deparam nas notícias de jornais, na TV, nas redes sociais, mas muitas vezes não sabem ao certo de que se trata, né? Então, professor João, para a gente começar a nossa discussão, gostaria de te perguntar o que é IoT, o que é a Internet das Coisas, né? E onde essa tecnologia pode ser aplicada no cotidiano das pessoas. Bom, Irã, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos que estão acompanhando aí esse podcast. Agradeço aí o convite, né, para poder explicar um pouquinho desse assunto, né, um assunto interessante, em grande expansão, né, e que talvez possa contribuir aí com trabalhos acadêmicos, científicos, né, dos nossos estudantes e hobbyistas e pessoas interessadas pelo tema, né. Então, como você perguntou, né, a respeito da internet das coisas, de forma bem simplória, é você colocar, de certa forma, uma inteligência num objeto, num dispositivo físico, né? Então, para ficar bem resumido, seria isso. Mas o que essa internet das coisas, o que ela traz de benefício para a gente? Como que ela é feita, né? Na verdade, quando você disponibiliza uma certa inteligência para um dispositivo, pretende-se controlar, né? Pretende-se observar algo à distância, de forma remota. Então, com isso, nós dependemos de uma rede de comunicação, como a internet, por exemplo, né? Então, dentre as aplicações, né, e às vezes muita gente não percebe, mas muitos já utilizam dela em casa, né, e talvez não saiba que trata-se de um dispositivo de internet das coisas. Eu posso citar como exemplo uma câmera de vigilância, né, um portão eletrônico para abertura, né, de portões de garagem, portão social, né, controle de iluminação, entre outros dispositivos que nós temos hoje em casa, que muitas vezes a gente consegue ter o acesso de forma remota. Então, esses dispositivos, eles estão enquadrados dentro da internet das coisas, né? Alguns você consegue manipular à distância, outros só você ter acesso, né, aos dados ou visualização de uma imagem, por exemplo, e até mesmo abrir um portão à distância, né? Então, nós temos diversos dispositivos e empresas já, né, fornecendo esse tipo de solução. A internet das coisas, ela é aplicada em diversos ramos de atividade, né? E aí eu posso citar alguns, inclusive, que eu atuo, que eu já venho fazendo alguns trabalhos, né, que é voltado para a agricultura, né? Então, dá para a gente fazer diversos tipos de monitoramento, né, como o solo, o clima, né, proporcionar uma irrigação inteligente,
mas nós podemos citar também aí casas inteligentes, como eu disse, alguns exemplos aí de vigilância, né? Dá para complementar com várias outros tipos, né, de dispositivos, né, como iluminação, etc., né? E também cidades inteligentes, né? Você fazer uma gestão mais eficiente dos recursos urbanos, iluminação pública, coleta de lixo, tráfego, né? Você pode controlar, visualizar como que está, por exemplo, pegar um grande centro urbano aí, você desejar monitorar o transporte público, por exemplo, né? Então pode ser uma forma, né, de integração com a internet das coisas. Na própria indústria, né, você controlar um processo produtivo, né, verificar durante o processo se aquele produto foi fabricado dentro das normas estabelecidas. Ele pode verificar, por exemplo, tamanho, verificar defeito, né? Pode controlar, por exemplo, um motor, uma caldeira, enfim, diversas aplicações, né? E também na saúde, né? A saúde a gente pode ter aí, por exemplo, o paciente monitorado, né, pelo médico à distância, entre várias outras soluções aí dentro da medicina que tem avançado cada vez mais. Legal, João. É muito importante essa sua definição inicial, né? Muitas vezes a gente lê, né, algumas reportagens, né, e acha que é um universo muito distante do que a gente vive, né? Mas assim, essa ideia de integrar recursos computacionais, né, no cotidiano das pessoas é muito interessante e tem muitas perspectivas, né, de pesquisa. Eu lembro de um fato assim interessante, né? É, Às vezes a gente vai ficando um pouquinho mais velho, mas olha para você ver, hoje quase todo mundo tem um smartwatch, né? Ali um relógio inteligente, né? É a internet das coisas também, não é? Exatamente, exatamente. É um tipo de comunicação que você tem com o seu dispositivo via um acessório, né, vestível que a gente chama, né? Hoje a gente tem a internet das coisas vestível, né? Então pode ser uma roupa, uma camiseta, mas pode ser um acessório, como o caso do relógio, né? Então ele enquadra dentro desse conceito, sim, de internet das coisas. Ah, muito legal. Hoje a gente fala muito dessas questões que você trouxe à tona aí, né? Casa inteligente, né? Recursos que tenta facilitar, né? O dia a dia das pessoas. A pessoa já sai do trabalho, liga o ar-condicionado na hora que está saindo de casa e já quer chegar em casa, está um ambiente agradável, né? Então, assim, são muitas questões associadas, né, a esses temas. Exatamente. Inclusive, assim, eu quero fazer um café, aciona a cafeteira, já faz seu café, né? Existe aí algumas já geladeiras, né, que verificam o que você tem na geladeira, envia até uma lista de compra para o supermercado. Então, tem muita novidade chegando por aí, né, dentro desse conceito de internet das coisas. Só que aí a gente tem que lembrar que só a internet das coisas, ela não favorece todos esses benefícios, né? Então, é uma junção de coisas, né? A gente depende de uma rede de dados bem estruturada, né? Uma comunicação, né? Um protocolo de comunicação que seja adequado para aquele objeto, né? Que você queira acompanhar ou controlar, né? Então, aí a gente pode entrar um pouquinho em outros termos, inclusive, que podem ser utilizados, né? Em conjunto com a própria internet das coisas. Muita gente às vezes ouve falar aí, e está muito em evidência agora, a inteligência artificial, né? Então já existe um termo agora que é a junção da inteligência artificial com a IoT, né? Então fica a sigla IoT, né? Então coloca um azinho antes do IoT. Então o que que acontece? Quando você coloca um dispositivo, um objeto, você dá de certa forma uma inteligência para ele, você pode entrar com processos de inteligência artificial, treinar uma máquina, por exemplo, usar, né, machine learning, e você conseguir fazer com que ele preveja alguma coisa, faça previsão de algum dado, né? Ele analise os dados, classifique os dados e te dê uma solução mais apropriada. E aí entra esse processo de você coletar muitos dados. Como a IoT, os dispositivos
dependendo da forma como eles são instalados ou programados, você tem muito dado disponível. Aí entra um outro termo aí também, é muito conhecido, que é o Big Data, né? Que é você pegar esse volume grande de dados para poder fazer um tratamento. E hoje, quem tem acesso aos dados, né, tem acesso a muita informação valiosa, porque dependendo do que você deseja analisar para uma determinada situação, esses dados eles vão trazer para você condições de executar uma melhoria num processo, por exemplo, né? Isso falando dentro de uma indústria ou qualquer outra forma de aplicação, né, que a gente possa estar verificando. Como a agricultura que eu citei, né, a gente pode estar treinando uma máquina para ela verificar, por exemplo, condições climáticas lá nas instituições aí que trabalham com meteorologia, por exemplo, aqui no caso nosso, o INMET, né, CPTEC, no INPE, enfim, faz uma busca nos dados e analisa, por exemplo, com um dado de solo. O solo está em condição de secura, precisa de uma irrigação. Bom, mas vamos analisar como é que está a previsão do tempo. De repente está lá previsto que vai chover à tarde, então você não precisa irrigar agora, espera a chuva, né? Então, se você conseguir pegar esses dados e fazer com que a inteligência artificial te ajude nesse sentido, você economiza, por exemplo, com água, né? Que são recursos escassos. Então, esses são os benefícios que a internet das coisas ela pode trazer, mas associado com outras tecnologias aí em evidência, né? Aí a gente pode citar também cloud, né? Que você pode ter um dispositivo na nuvem, a gente pode estar trabalhando com um dispositivo mais a nível local, aí a gente já entra no edge computing, e então depende de onde você quer o processamento. Então, são uma infinidade de aplicações e formas de você conseguir, de certa forma, personalizar, né, uma atividade, uma aplicação. Então, é um campo bem extenso, bem aberto, né, inclusive para a questão de pesquisa, publicação, desenvolvimento de produtos, né, de projetos que possam auxiliar aí a sociedade e, de certa forma, a gente conseguir com isso redução de custos, né? Que é o mais importante, reduzir o custo de uma matéria-prima, né? Redução de custos de utilização de um determinado material no desenvolvimento, e você fazer ele de melhor qualidade, você vai ganhar lá na frente na venda para o seu cliente final, né? Isso falando de um produto, né? Mas pode ser um serviço também, né? Você pode estar oferecendo um serviço mais eficiente, né? Interessante, João, interessante. Eu vou pegar um gancho de um termo que você falou aqui, que eu achei interessante, que é essa ligação entre IoT e Big Data, né? E você, eu já te conheço há um tempo, né? Assim, como um entusiasta aí dos projetos práticos, né? De colocar a mão na massa, fazer os sensores ali, trabalhar com essas questões. Conte um pouquinho para a gente aí sobre como que foi o seu mestrado, né? Você trabalhou muito com a IoT, depois se quiser falar um pouquinho sobre o Espaço Maker, muitos projetos que tem também, se quiser também pode ficar à vontade para falar sobre o seu doutorado, são todos projetos muito práticos, né? Relacionados com a temática que nós estamos trabalhando aqui. Sim, ótimo. Bom, no meu mestrado eu trabalhei com internet das coisas também, né? Na ocasião eu desenvolvi um projeto para monitorar a pressão em sistemas de abastecimento de água, né? Porque o que acontece? Hoje existem os famosos gatos, né? E as perdas de água no próprio trajeto. Então, o que acontece? Às vezes uma rua não é bem planejada, a sua compactação, a tubulação, às vezes a tubulação antiga, né? Que demanda uma troca, às vezes tem um vazamento, esse vazamento não é percebido pela companhia distribuidora, né? Por exemplo, sistema de abastecimento de água no município, né? Então, você tem várias ramificações, você tem vários reservatórios em bairros, né? Para contribuir com esse processo, para que
não tenha falta de água. E com o monitoramento da pressão, você consegue saber se está acontecendo alguma coisa no caminho, né? Até chegar no cliente final. Então, esse projeto do mestrado tinha essa finalidade, né? Foi feito alguns testes em algumas residências, né? Inclusive no próprio IF, para a gente monitorar a questão da pressão, né? Do sistema de abastecimento, da tubulação de água. E isso pode contribuir com a empresa, né? De saneamento do município para verificar alguns problemas, né? Seja na rede, seja por algum desvio aí de conduta de algum um morador aí que acaba fazendo lá um gato na água, né? Então, através desses mecanismos você consegue contribuir com a empresa. Bom, passando um pouquinho aí para o Espaço Maker, o Espaço Maker é um espaço assim que, sinceramente, quando nós iniciamos essa proposta de trabalhar com o Espaço Maker, construir ele, na verdade, né? Comprando equipamentos e componentes, eu não tinha muito essa dimensão de como que seria, né, essa questão da aplicação em si, né? E com o passar do tempo e com a procura dos próprios estudantes, né, querendo integrar ali fazer algum projeto prático, porque é mão na massa mesmo, né? É o próprio nome, né? Espaço Maker, né? É você colocar a mão, fazer, você ver acontecer, você produzir alguma coisa. Então, a ideia principal ali do Espaço Maker é ter esse local disponível para que o estudante ou o interessado possa colocar em prática a sua criatividade, né? A gente pode ali testar várias aplicações, temos ferramentas diversas, impressora 3D, plotter, componentes eletrônicos, enfim, ferramentas manuais, né, elétricas, que permite aí o indivíduo projetar qualquer tipo de coisa. E nós temos feito alguns trabalhos, né? Nós fizemos alguns trabalhos lá, inclusive para contribuir com o próprio local, né? Um deles foi uma biometria na porta, né? Nós tínhamos aí um problema de chaves, né? Pega a chave, entrega a chave, esquece chave. Aí vamos fazer uma automação nessa porta, né? A gente está num ambiente maker, né? Vamos produzir uma fechadura aqui eletrônica para nós que possa contribuir com a nossa entrada e saída aqui do ambiente. E aí, alguns alunos aí do curso de Ciência da Computação toparam a ideia e a gente montou lá um protótipo, ficou bacana e está funcional, né? Está lá funcionando, você cadastra sua digital e tem um acesso ali facilitado, sem depender de retirada de chave, perda de chave, né? Então acaba sendo uma forma interessante aí que pode ser expandida para as outras salas e laboratórios do campus, por exemplo, né? É, um, é uma montagem sim, de baixo custo, né? Quando a gente fala de maker, fazer as coisas, a gente reduzir um custo de uma coisa que já existe, né? Existe já a fechadura hoje de forma comercial, mas se a gente for adquirir uma fechadura dessa, ela é o dobro do preço do que você construir uma, né? Então, com poucos recursos ali, você consegue ter uma solução, né, mais econômica, ainda mais no nosso caso, que instituição pública demanda licitação, então é um processo complicado. Diferente, por exemplo, de alguém uma instituição privada, né, uma empresa privada, que tem ali os recursos ali em mãos, é mais fácil comprar. Mas nós também, como instituição acadêmica, a gente tem que incentivar os alunos também a produzir, né? Colocar o seu conhecimento ali na produção de alguma coisa, né? Então, seja no desenvolvimento de um software, seja na integração com hardware, a montagem de hardware, junção com software, integração com redes, que é o que eles veem no curso, né? Ao longo das disciplinas. E aí é juntar um pouquinho de cada coisa, mais o conhecimento que eles trazem da vida pessoal, né? Porque eles chegam ali com um conhecimento que já foi adquirido, externo, mais o conhecimento adquirido
dentro das disciplinas do curso, para eles ali juntarem tudo, saem projetos muito bacanas, muito interessantes, né? Nós já desenvolvemos ali protótipos de braço robótico, carrinhos, né? E, inclusive, aproveitando até um pouco do conhecimento de alguns alunos, até dentro da, do ramo de eletrônica, né? Alunos que vieram com a bagagem anterior, e eles acabam contribuindo bastante no processo, né? Uma vez que o nosso curso né, de graduação ou curso técnico não envolve muito a questão da eletrônica. E aí esse conhecimento que vem externo, né, contribui bastante com todos que estão ali envolvidos. Então, muito legal isso aí. Uma outra montagem que nós fizemos, e aí eu já quero linkar com outro objetivo que nós tivemos e que surgiram novas oportunidades, que foi diante da pandemia, né? Quando nós tivemos aquele período que nós precisamos ter aulas remotas, muitos dos nossos alunos não tinham como acessar aí computadores, não tinham acesso, né? Por vários motivos, né? E aí, através de uma parceria que o Instituto Federal fez com a Receita Federal, eles fizeram a doação para nós de TV Box apreendidas, né? E essas TV Box foi muito bacana porque nós conseguimos formatá-las, né? E disponibilizar esse uso para escolas públicas, para os estudantes, para que pudesse fazer o acesso remoto, acompanhar as aulas. Porque a partir do momento que você formata essa TV Box, o hardware dela, né, para quem não entende muito do que eu estou aqui dizendo, só a grosso modo explicar, ele baseia-se a um mini computador. Né? Então, lá dentro daquela caixinha de TV Box, você tem ali memória, processador, né? Você tem as conexões ali para áudio, para vídeo, para teclado, né? USB. Então, perfeitamente consegue-se produzir um mini computador, né? E com recursos interessantes que permite você navegar na internet, né? Digitar um texto, uma planilha, enfim, dá para acompanhar né? No caso lá da ocasião da pandemia, daria para assistir às aulas perfeitamente. Então, através dessa parceria, nós identificamos que aquela TV Box ela poderia ser utilizada para outras finalidades, né? Então, por exemplo, você pode transformá-la num servidor, né? E esse servidor pudesse receber informações de algum dispositivo de IoT, por exemplo, né? Então, a gente montava lá um protótipo, instalava um servidor, né? Um supervisório, né? De uma TV Box, e através desse supervisório é possível você coletar os dados lá do dispositivo de internet das coisas, né? E aí você disponibiliza isso na internet, né? Você pode integrar isso com um smartphone, por exemplo, né? Desenvolver um aplicativo móvel e fornecer esses dados, enfim. Tem várias formas de utilização. E aí um primeiro projeto que nós trabalhamos usando essa DevBox foi justamente utilizar ela como um servidor para a agricultura familiar, onde, através de um protótipo de internet das coisas, pudesse ser uma ferramenta de baixo custo, né, para o agricultor familiar, que muitas vezes não tem condições de adquirir equipamentos aí mais caros, né, para controlar uma irrigação, por exemplo, né, ou monitorar a temperatura e umidade. E aí a gente consegue fazer com um dispositivo, com sensores de baixo custo, né? E aí eu quero chegar nesse link dos sensores, que é onde eu estou caminhando nesse momento, né? E aí é importante para quem vai pesquisar e trabalhar com isso, tomar alguns cuidados, né? E aí, dentro dessa descoberta de sensores de baixo custo, você consegue diminuir, né, essa ausência de tecnologia no campo, principalmente para o agricultor familiar.
que é o que mais produz aí o alimento hoje, que chega nas nossas casas, né? Então, a ideia, a princípio, era essa. Aí, chegando na... Interessante. muito Deixa eu só interessante. fazer um fechamento aqui para você continuar esse tópico, que já me passou aqui pela cabeça. Olha só o quão vasta é a área, né? Assim, você fala de relógio, você fala de fechadura, você fala de prática para os nossos alunos, e algo que chega, perpassa todo esse caminho até chegar lá na agricultura familiar, na família, no pequeno produtor, né? É muito interessante. E às vezes, né, João, a gente pensa e fala assim, ó, putz, usar um sistema de IoT, isso aí é para os grandes produtores, é o cara que produz muito. Talvez não, né? Talvez é coisa que consegue ser simples, né? Sim. Hoje você vê aí o pessoal usando drones aí para monitoramento, você vê até para irrigação, né? E você consegue construir um drone também através desses equipamentos de internet das coisas, né? Os dispositivos. Você consegue trabalhar com várias formas, né? De contribuição aí para esse ramo. E aí o interessante dentro dessa questão, Ira, da agricultura, aí eu entro na questão do doutorado, né? Falar um pouquinho da minha proposta, né? Meu pré-projeto para ingresso no doutorado foi justamente usar como base esse conhecimento já adquirido com as TV Box, né? E esse primeiro projeto aí voltado para a agricultura familiar, mas dar uma aprimorada nele, fornecer uma solução mais robusta, mas continuando de baixo custo. E aí, quando a gente fala de baixo custo, a gente tem que lembrar que são dispositivos baratos, né? Sensores baratos. Que hoje você tem sensores industriais, sensores com a precisão maior, né? Mas são mais caros. E você tem sensores mais baratos. Então, fazer uma comparação assim, você pode pegar um sensor de temperatura que custa R$ 3.000. Por outro lado, você encontra no mercado aí dentro da IoT, né, para produção de baixo custo, um sensor que custa 3, 5, R$ 8. Então a diferença é muito grande, né? Só que aí Muito. você tem que verificar onde você vai aplicar, né? Porque quando a gente fala de sensor de baixo custo também, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque, por exemplo, vamos pegar aí uma aplicação que envolve a questão de saúde. E aí você precisa de uma coisa precisa. Então não dá para você trabalhar com um sensor de baixo custo, um sensor baratinho, porque ele não vai te dar uma precisão que você necessita, né? Então você está lidando com um paciente, por exemplo, está monitorando lá frequência cardíaca. Você precisa ter um valor verídico, né? Vamos dizer assim, um valor que você possa confiar. E aí o sensor de baixo custo, talvez, dependendo do tipo de sensor, ele não vai te fornecer isso. Então esse já é um cuidado que se deve ter. E uma outra coisa que é importante levar em consideração, e aí puxo um pouquinho o gancho para o lado da pesquisa, é que muitas vezes, e eu tenho acompanhado isso agora no doutorado, artigos que eu venho lendo a respeito de alguns sensores, né? Inclusive sensores que eu estou utilizando agora no projeto. O pessoal ele instala lá o sensor, né? Faz um projetinho de internet das coisas, começa a captar alguns dados lá e usa aquele dado para fazer lá um gráfico, faz uma planilha, fala, ó, beleza, tá? É esse aqui, ó, aconteceu isso, eu detectei tal valor, tal coisa, mas às vezes não toma o cuidado de comparar esses dados com uma referência, né? Um sensor de referência ou uma instituição que faça a medida, que possa, de certa forma, demonstrar para você se o sensor está coerente ou não. É lógico que, como eu disse, ele não tem uma precisão elevada, mas se ele tiver uma pequena diferença, é aceitável, que o próprio fabricante do sensor ele coloca lá que existe, né, um valor que você deve considerar de precisão, para mais ou para menos, né? Então, se você levar isso tudo em consideração,
você consegue projetar um sistema que funciona legal. Aí você pode também fazer uma modificação via software, né? Fazer um tratamento ali dos dados, enfim, para que chegue próximo, mesmo que você use um sensor de baixo custo, mas que ele fique similar a um sensor mais preciso, né? Então, eu tenho observado que não tem esse cuidado, sabe? Então, acho que assim, fica uma dica aí para quem for trabalhar com a internet das coisas e hoje a infinidade de sensores, né, que nós temos aí para tudo quanto é coisa, e você vai achar fabricantes do mesmo sensor, vários fabricantes, cada um com uma faixa de precisão, com uma característica diferente, inclusive física, né? Então é importante ter esses cuidados. E aí um outro detalhe, né, e eu tenho observado também nos sensores que eu tenho trabalhado, é a falta de informações na folha de dados do sensor, né? Então, muitos desses sensores, eles são fabricados na China, né? E às vezes, quando você pega uma folha de dados, né, que é onde tem as informações de como funciona aquele sensor, para você poder programar algo para aquele sensor funcionar, você se depara com falta de informações. Então, você fica meio perdido. Então, você tem que buscar informações em vários locais. E aí, você pode buscar publicações, né? Quem já publicou algo, como que foi feito, o que ele fez, para você tentar entender. Mas, muitas vezes, a pessoa também ela faz uma publicação com um trabalho que acaba ficando, de certa forma, incompleto, porque às vezes ela não prestou atenção nesses pequenos detalhes desses sensores, né? E aí, relatando aí um problema que eu tive, até dentro desse projeto de agricultura familiar, eu comecei a trabalhar com sensor para verificar NPK, né, que é o fósforo, nitrogênio e potássio. Hoje, para você fazer, por exemplo, saber como que está seu solo, você tem que pegar uma amostra desse solo e levar num laboratório. Então, você tem custos, né, leva tempo. E esse sensor, a proposta desse sensor é você ter ali a medição em tempo real. Então, você já mede a condição do solo, dos nutrientes, e aí você sabe se você vai adubar, se você vai, o que você vai fazer para correção do solo, enfim. E isso você consegue economizar em aquisição de fertilizantes, por exemplo, né? E aplicar só aquele fertilizante que você necessita. Só que o que acontece? Esse sensor, como eu disse, que vem da China, fabricado lá, ele é todo encapsulado, você não tem acesso à parte interna dele, né? Você não sabe como ele foi construído. Então vem uma folha de dados, né? E nessa folha de dados, normalmente tem lá uma pergunta e uma resposta. Essa pergunta normalmente é em hexadecimal, a resposta é em hexadecimal, e você tem que fazer uma conversão em decimal para você entender qual que é o dado que está ali, né? E aí eu deparei com uma situação que eu comprei 2 sensores que fazem a mesma coisa, no entanto, vieram de fabricantes diferentes. São idênticos, mas fabricantes diferentes, né? E aí, cada folha de dado era uma pergunta e uma resposta. E aí, tudo que eu testava não dá certo. Então, por exemplo, eu fiz simulações pegando amostras de solo, onde eu colocava só nitrogênio, ou só fósforo, ou só potássio. Vamos ver se a quantidade que foi calculada, que foi colocada nesse recipiente, se ele vai detectar esse valor. Ele detectava coisas assim, nada a ver, né? E aí eu comecei a testar folhas de dados de fabricante distinto em outros sensores. Aí eu fui descobrindo que algumas perguntas e respostas de folhas de dados distintas, elas funcionavam bem. Então, ou seja, o fabricante ele fabrica, coloca lá uma informação que é para auxiliar você na programação, mas você não consegue obter o resultado satisfatório, e aí você tem que buscar em fabricantes
vizinhos, né, pegar as folhas de dados e testar os comandos em hexadecimal, porque você tem que estimular o sensor. Então, você joga uma informação lá no sensor e ele vai te retornar o que ele captou ali naquele momento. Então, nem sempre a pergunta era a pergunta certa, em hexadecimal, né? Era um conjunto lá de 8 bits, 16 bits, né? Depende do sensor. E você faz essa indagação para o sensor responder. E eu tive muita dificuldade de encontrar qual era a pergunta certa. Eu tive que juntar 3, 4 folhas de dados, testar todas elas, reprogramar todos os sensores para poder chegar num valor aproximado do que foi colocado ali naquela amostra, né? Então é um exemplo, né, que eu quero trazer aqui para quem está ouvindo, que internet das coisas é maravilhoso, né? Dá para você fazer muita coisa. E quando a gente deseja reduzir custo, a gente vai para o sensor de baixo custo, está disponível. Você entra aí em qualquer site de vendas aí de produtos aí de eletrônica, internet das coisas, de informática, você vai encontrar, né? O pessoal conhece bastante o Arduino, né? É meio que a porta de entrada aí para o universo maker e internet das coisas. Hoje eu já estou usando o ESP32, que ele é mais robusto, né? Ele te proporciona melhores condições, mas o próprio Arduino agora já evoluiu também, saiu agora o Uno R4, né, que já vem com Wi-Fi integrado, que era um problema do Arduino, né, você ter que juntar módulos, né, shields, que a gente chama, e o ESP, tanto o ESP8266 quanto o ESP32 são excelentes ferramentas. E aí, quando você vai integrar essas ferramentas, o próprio ESP, como eu disse aqui, você vai encontrar vários tipos e modelos. Então, você tem ESP com 30 pinos, com 38 pinos, né? E aí você fica assim, qual que eu vou usar? Então, você tem que fazer um planejamento de qual aplicação que você deseja. Então, não basta só você saber, eu vou fazer isso. Quero desenvolver um projeto para agricultura. Beleza. O que você vai precisar? Faz um levantamento dos dados, né, que você vai precisar coletar, verifica no mercado os tipos de sensores que existe, né, e faça uma pesquisa em artigos, publicações recentes, porque muita gente já bateu a cabeça com isso. Então ninguém vai inventar a roda, né? Mas você pode pegar o conhecimento que já foi adquirido e publicado, né? E absorver aquele conhecimento e melhorar alguma coisa. E aí entra a questão da internet das coisas com sensores de baixo custo. Se você souber pesquisar, souber procurar, trabalhar com esse sensor de baixo custo, você consegue extrair o melhor dele, que nem sempre você vai conseguir na própria folha de dados que o fabricante fornece. Então ele te dá um norte, mas às vezes te deixa mais confuso. Então é bom pesquisar aí, tem muita publicação, muito projeto semelhante, né, que foi já difundido, o próprio Git, né, você entra lá, você vai achar, tem ajudas, exemplos, né, então fica essa dica aí para o pessoal. Só que aí, Irã, voltando um pouco à questão do doutorado, né, dei essa pincelada rápida em cima de sensores, para chegar no momento atual, né, doutorado também estou trabalhando com internet das coisas, e só que eu vou integrar o dispositivo vou usar machine learning, né? Vou usar um pouco de big data. Só que eu mudei da agricultura para qualidade do ar. Por que eu fiz essa mudança? Bom, estava conversando com o meu orientador e numa troca de conversas e, né, esses acessos, né, que eles têm em outras instituições, ele fez contato com um professor lá de Portugal, né, uma equipe lá de Portugal, que vem trabalhando com sensores de baixo custo aplicados à qualidade do ar, que é um problema que nós temos também, né? E a gente está vendo aí todas essas situações aí de catástrofe, de climáticas, né, mudanças climáticas,
E muitas vezes ela é provocada por essas mudanças mesmo em condições de qualidade do ar, né? Emissão de CO2 acima, né, do desejável, temperatura elevada demais, umidade elevada demais. E aí, nessa conversa com esses pesquisadores lá de Portugal, eles têm um trabalho lá chamado School Air. Foi publicado, eles instalaram algumas escolas lá, e aí nós pegamos fizemos uma parceria com eles, né, para trazer esse projeto aqui para o Brasil. E aí nós estamos trabalhando agora com ele, o projeto chama Projeto Ares, que é um espelho do School Air lá de Portugal, e o pessoal de Portugal está atuando conjuntamente conosco, né? E nós temos outras instituições, nós temos o IFSP também participando, tem a UNAERP, temos a Universidade Federal do Mato Grosso e a Universidade Estadual de Goiás. Nós temos vários pesquisadores aí, o pessoal interessado no assunto, e a intenção é a gente criar uma rede de monitoramento mais ampla, né? Pegando vários estados, a gente quer ramificar isso para a gente ter um controle de como está a qualidade do ar nesses determinados locais. E aí o nosso objetivo com esse projeto é atuar em escolas, salas de aula, porque existe aí, né, publicado aí na literatura, informações de que dentro de uma sala de aula, por exemplo, fechada, com vários alunos respirando ali, né, sem uma ventilação adequada, o nível de CO2 ele se eleva, né, e isso pode causar ali no aluno sonolência, né, dar uma fadiga. Então, pode prejudicar, inclusive, no ensino, né, sem contar doenças, né, que podem ser transmitidas, né, porque está dentro de um ambiente fechado, sem troca da ventilação, né. Então, a proposta foi nesse sentido. E eu achei interessante a proposta, a parceria, né, dar uma estrutura, uma bagagem, sim, para poder trabalhar com esse projeto. E aí eu deixei um pouquinho de lado o projeto de NPK, de agricultura familiar, e estou focado na qualidade do ar. Atualmente, a gente está testando esses sensores, né? São vários, como eu disse, sensor de baixo custo, são vários sensores, né? Por exemplo, o sensor de CO2. A gente está com o maior problema de calibração dele, porque tem sensores de várias formas de detecção do CO2. Tem forma eletroquímica, tem por dispersão de luz, enfim, várias formas de tratamento desses dados. E nem sempre eles refletem um dado real, verdadeiro ou próximo do verdadeiro, né? Então, nós estamos fazendo nesse momento uma calibração, temos 6 módulos sensores instalados, com vários sensores, né, de vários tipos, de umidade, temperatura, vários modelos, de CO2, vários modelos. E a ideia é a gente tentar chegar num sensor de baixo custo, mas que seja o mais eficiente, né? Vamos dizer assim, que possa trazer um resultado melhor aí e a gente conseguir construir um equipamento que possa fornecer um dado preciso. Então, voltando no assunto dos sensores, essa é a importância, porque você vai encontrar aí na literatura muitos projetos já publicados, né, nesse sentido, mas que usaram sensores que nós já identificamos que não servem para monitoramento. Nós já verificamos que ele não atende a uma questão assim, mais verídica, vamos dizer assim, para você confiar naquele dado, né? Então, a partir do momento que você pegar o projeto de internet das coisas, encontrar o sensor adequado, aí depois a integração com as demais ferramentas, como a gente já conversou aqui anteriormente, né? Seja Big Data, Cloud, Machine Learning, aí demanda protocolos, a gente pode usar MQTT, pode usar o Modbus, tem vários protocolos de comunicação, né? E aí... Não, eu só ia falar o seguinte, olha só o quanto a gente fica refém, né, de outras áreas, porque assim, você falando aí, a questão de eletroquímica, a questão de luz,
Além da gente ter que entender toda essa parte das camadas superiores aí, né? Saber construir um sistema baseado em Big Data, saber construir um sistema baseado em inteligência artificial. A gente tem que tentar entender como que aquele sensor foi feito, né? E se aquele sensor foi construído de forma ruim, né? Invalida todas as nossas pesquisas, né? Legal. Exatamente, Irã. E aí é interessante isso que você colocou, porque assim, até agora a gente estava falando só de tecnologias, né? Vamos dizer assim, aplicação de IoT e tal. O IoT, como a gente viu, ele pode ser aplicado para diversos ramos de atividade. Então, para nós que somos da área técnica, vamos dizer assim, a gente sabe montar o equipamento, programar o equipamento, mas você tem que conhecer aquela determinada área, aquela aplicação, porque senão você não vai montar de forma adequada. Então, por exemplo, vou trabalhar com agricultura, como eu disse, eu vou ter que ter conhecimento de como que funcionam os processos de uma plantação, de produção de uma cultura, para você fazer a produção. E aí nem sempre um pesquisador trabalha sozinho, ele faz parcerias. Aí pode entrar um agrônomo, né, no caso da agricultura, pode entrar um engenheiro, né, dentro dessa área, enfim. É um campo aberto. Então, quando a gente fala internet das coisas, inteligência artificial ou qualquer um desses termos aí em evidência, eles são totalmente aplicáveis em vários ramos de atividade. Só que ninguém faz nada sozinho, né? Você demanda aí parceiros, né? Às vezes você domina um determinado assunto, mas você depende de um outro especialista para contribuir com o seu processo de pesquisa e de fabricação. E aí que entra a questão que é importante. No caso do meu doutorado, é em tecnologia ambiental, então envolve o desenvolvimento de um processo, de um produto que vai atuar, de certa forma, contribuindo com o meio ambiente. Né? No meu caso, eu estou trabalhando com a internet das coisas para contribuir com a análise de qualidade do ar e poder trazer um diagnóstico, uma solução ou uma informação que possa contribuir com um gestor, por exemplo, da escola, né? Você pega uma escola, a gente está monitorando a escola. Ó, o que, que a gente pode fazer? Ah, o ar-condicionado, preciso trocar um filtro. Ah, eu preciso abrir a janela, eu preciso ter um sistema de ventilação. Então, isso ele vai trazer ferramentas que podem contribuir com a gestão pública, por exemplo, né? Na hora de construir uma sala de aula, um prédio, vamos pensar na ventilação, como que vai ser a janela, né? Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente está envolvendo, no caso da internet das coisas, e dentro do que eu acabei de falar, você envolve profissionais da engenharia civil, né? Você envolve profissionais de química, de biologia, várias outras áreas, né? Então, é importante você ter esse network também. E aí fica mais essa dica, né? Para quem vai atuar aí na área de tecnologia, que sozinho você não vai produzir uma coisa que vai trazer um resultado satisfatório. Você vai precisar de parceiros, né? E aí é importante você estar fazendo esse network com pessoas de áreas distintas, sair um pouquinho da casinha, né? Vamos dizer assim. Você tem que sair um pouquinho do seu mundo ali, que você fala, eu vou estar ali só na frente do computador. Não, não é bem assim. De vez em quando você tem que permear por outras áreas, porque faz parte do todo o processo produtivo, né? Dentro da tecnologia, principalmente. Sim, João, nós temos visto muito isso, né? Assim, essa nova geração de profissionais da computação, eles têm que reinventar aquele estigma, né? Que o, o menino, a menina da computação era aquele que entrava no quarto, ficava de chinelinho trabalhando sozinho. Isso já caiu por terra, né? Hoje a gente precisa ter igual essa dica que você trouxe, né? Um networking muito forte, porque não adianta a gente conseguir fazer as ferramentas, mas eu não entendo nada de solo, não entendo nada de ar, né? Então eu vou ter que ter alguém para até mesmo interpretar esses resultados ou trazer informações importantes para a gente. São dicas muito Exatamente. valiosas. Oi, Irã, e assim, para acho que finalizar aqui alguma
questão de perspectivas aí, talvez, né? Que eu acho que é válido. A gente está falando de internet das coisas e a previsão, né, até o final da década, é que a gente alcance aí bilhões de dispositivos aí conectados na internet, né? Então, é um ramo de plena expansão. Então, tem trabalho para todos os ramos de atividade, né? E agora, chegando o 5G, por exemplo, nós vamos ter ainda essa questão da melhoria da comunicação. Porque o que acontece? Um dispositivo hoje de internet das coisas, normalmente ele trabalha numa camada mais local, ali dentro do Edge Computing, né? Então, a partir do momento, e aí assim, porque você tem muitos dados para tratar, então quando você trata ali mais de forma local, você reduz a latência, de certa forma, né? E aí, quando você vai trabalhar com cloud, por exemplo, e você demanda, né, envio, tráfego de dados aí na rede, aí pode aumentar um pouquinho essa latência e aí você precisa de uma conexão melhor. O 5G ele vai proporcionar esse tipo de coisa, né? Ele vai aumentar a largura de banda e diminuir a latência, né? Então, vai ter aí bastante trabalho aí para o pessoal para modificar algum processo, algum equipamento usando esses novos processos de conectividade. Sem contar, assim, né, a gente está aí vivendo aí o momento da IA, né? A IA também em franca expansão. Então, a integração desses objetos com a IA, então tem muito campo aí pela frente. Agora, uma coisa que é importante o pessoal também começar a prestar atenção, principalmente quem vai desenvolver aí utilizando a internet das coisas, é em relação à segurança, né? Então, como eu disse, a gente tem aí uma previsão de bilhões de dispositivos até o final da década. Esses dispositivos eles precisam ser tratados, né, de uma forma que não prejudique a pessoa em relação à segurança, né? Por exemplo, alguns objetos de imagem, né? Que possa, às vezes, um invasor capturar essa imagem que você nem saiba e está utilizando de outra forma. Então, você tem que ter um dispositivo que também vai fornecer um nível de segurança para o usuário, né? Porque a gente tem aí diversas situações que envolvem aí hackers, né? Obtenção de dados sem conhecimento, né? A gente tem conhecimento de que isso acontece. Então, com a internet das coisas, por ser possuir às vezes sensores de baixo custo, equipamentos de baixo custo, eles estão ali de certa forma suscetíveis a uma invasão, né, de maior facilidade. Então, quando você for integrar esse tipo de dispositivo, você tem que tomar cuidado também com a questão da segurança, né? Então, formas de acesso, como que você vai prover o acesso para o usuário, né? Você colocar aí questões que envolvem criptografia, por exemplo, né? Outras formas de acesso, como digital, né? Nós temos aí hoje a biometria aí já em vários locais, o próprio smartphone hoje você consegue bloquear, desbloquear usando a digital. Então você pode desenvolver alguns aplicações com recursos já pensados na segurança, né? Então eu acho que seriam essas dicas aí para perspectivas futuras, né? Pensando que tem essa expansão, é uma expansão exponencial, né? A gente vê aí crescendo ao longo dos últimos anos e vai crescer mais ainda. E também a questão da parte de saúde, né? A gente vai demandar aí muito integração do pessoal da saúde com o pessoal de tecnologia, né? Consultas à distância, monitoramento à distância. Então, isso ainda está muito assim engatinhando, né? Então, demanda uma série de trabalho, de pesquisa em cima dessa vertente, né? Então, como a gente estava dizendo, aplicação e forma de utilização é muito ampla, né? É um campo muito amplo.
E aí é isso, de forma resumida, né? Eu acho que seria isso. Não sei se tem mais alguma dúvida ou algo que eu possa contribuir. Estou à disposição. Que legal, João. Que papo interessante, né? Quantas dicas valiosas você trouxe para nós, né? Para essa perspectiva de divulgação científica, né? São dicas para os nossos alunos, para o pesquisador em geral. Nós tratamos vários assuntos aqui, desde questão desenvolvimento sustentável, qualidade da vida das pessoas, né? Como a internet das coisas impacta no cotidiano de alunos, de professores, de comunidades, e assim, muito interessante mesmo. Só tenho a te agradecer, né, por todo esse papo, por essa conversa aqui. Parabenizo pelo excelente projeto aí de doutorado, né, parceria com diversas instituições, instituições internacionais, instituições nacionais de peso, né? Parabenizo aí por todas as iniciativas dentro do Instituto, Espaço Maker, projeto com a Receita Federal, várias coisas sempre trazendo aí coisas positivas para os nossos alunos, para a nossa comunidade acadêmica. Então, João, muito obrigado pelo papo, viu? Muito obrigado pela conversa. Tenho certeza que foi muito produtiva. Tenho certeza que vai contribuir muito com todo os nossos ouvintes, né, os nossos leitores. Então, de maneira geral, eu queria agradecer a você pela disponibilidade, por estar aqui conosco, né? Agradeço também os nossos ouvintes, pedir a todos que curtam, compartilhem, divulguem aí os nossos trabalhos na rede social, divulguem o nosso podcast, a nossa revista científica. O João é editor-chefe, né, nessa revista, esqueci de falar lá no início, né? Mas um importante papel, mais um importante papel do João aqui também no IF Sul de Minas Campos Passos. Estamos também no Instagram, então sigam a nossa página, por gentileza, é @eixostech. Lá vocês encontram todos os episódios desse podcast e todas as edições da revista científica. Apoiem o nosso trabalho, nos ajudem na divulgação dessa importante ação de divulgação científica na nossa região, no nosso estado, no nosso país. Professor João, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui conosco. Uns minutinhos aí para você fechar e tudo de bom, viu? Muito obrigado mesmo. Ira, eu que agradeço aí a oportunidade, né, de poder divulgar um pouquinho desse trabalho, né? É um trabalho que já tem alguns anos que eu venho desenvolvendo, né? E cada vez mais eu fico entusiasmado, né, com como isso transforma as atividades, né, de trabalho, produção que existe, né, para várias aplicações aí que possa ser disseminada, né, esses conteúdos, né? E aproveito para convidar aí os alunos, né, os estudantes, para que façam parte lá do Espaço Maker, né, que eles contribuam mais, utilizem o espaço, né? O espaço é justamente para promover essa criatividade, né, esse desenvolvimento de projetos, né? E é um espaço multidisciplinar, então não é um espaço voltado só para quem é da computação, por exemplo, né? Todos os nossos cursos, por exemplo, né? Eles podem usar, pode ter integração entre os alunos, criar um projeto integrado, como a gente falou aqui, né? A gente precisa, às vezes, de especialistas, pessoas de outras áreas para poder contribuir com um determinado projeto. Nós temos aí cursos, por exemplo, na área de saúde, pode ter uma integração com alguém da informática, desenvolver alguma coisa para a saúde. Ao mesmo tempo, a gente tem na moda, a gente tem lá na produção publicitária, né, matemática, administração, enfim, todas as áreas que nós temos no campus, né, fazer essa integração. E também um convite para o empresário, né, o pessoal da cidade aí que queira melhorar um processo, seja um serviço, um processo produtivo, que possa nos procurar lá, levar uma demanda, né, às vezes uma ideia, e quem sabe a gente pode estar contribuindo, né, de alguma forma.
Isso abre portas também para os alunos aí, né? Poder sair para o mundo do trabalho, né? Poder fazer um estágio, enfim, abre portas para todo mundo, né? E formas de divulgação da ciência, da tecnologia, da instituição, né? Os profissionais que temos ali, né? Pessoal muito bacana, todo mundo contribui ali dentro da sua área ali e acaba sendo muito benéfico, satisfatório. Então é isso, agradeço a oportunidade e até a próxima. Obrigado, João. Prezados ouvintes, finalizamos aqui mais um podcast da revista Eixos Tech. Muito obrigado a todos. Forte abraço.